Saudações eremitas, bem-vindos de volta a mais um vídeo, pessoal. Hoje um vídeo aí bastante especial. Eu vou estar fazendo hoje uma aula para vocês sobre a consagração desse cara aqui, o famoso círculo, né, o famigerado círculo da Goetia. A aula que vem na sequência dessa aula vai ser sobre a consagração do triângulo da Goetia, beleza? E eu já havia feito no canal antigamente alguns vídeos sobre círculo mágico, teve vídeo sobre o círculo de Tritêmios e teve também vídeo sobre o triângulo da arte da Goetia, porém eu decidi apagar esses vídeos antigos. Eu estou fazendo aqui uma nova série de aulas sobre consagração e confecção dessas ferramentas, tanto o círculo, o triângulo, etc., seja da Goetia, seja da magia angelical, planetária e tudo mais, porque hoje em dia eu consegui aí levantar algumas pesquisas e ter acesso a novos métodos, métodos mais fiéis à tradição salomônica. Então hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui um método exclusivo. Se tratando de círculo mágico da Goetia, ele é um círculo bastante popular, né? Convenhamos, quase todo mundo conhece esse modelo de círculo mágico aqui, e muitas pessoas até utilizam esse mesmo círculo para magia angelical, utiliza para magia planetária, enfim, para outras finalidades que não seja necessariamente somente a magia Goetia, porque de fato é um círculo bastante complexo, é um círculo assim que traz bastante energia, né? Tem bastante chaves de poder. A gente vai fazer uma análise detalhada sobre o funcionamento, as características fundamentais desse círculo mágico aqui. E uma coisa que é curiosa é que no Ars Goetia, né, no Lemegeton, não se tem instruções claras sobre o procedimento de consagração dessa ferramenta. Apenas fala que você deve utilizar, tem ali alguns conceitos bem básicos assim sobre a purificação, mas nada se fala, não se tem acesso ao método ou ao viés, né, o procedimento de consagração, nem do círculo mágico, nem do triângulo mágico. Existe um motivo para isso que eu já vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas hoje a gente vai aprender aí um método definitivo, um método aí fundamentado dentro da tradição salomônica de alta magia. E isso vai ser bastante útil, porque o que eu mais vejo hoje em dia são as pessoas fazendo o círculo ou comprando o círculo e já colocando o círculo dentro do ritual sem fazer nenhum tipo de ritual de consagração, sem fazer nenhum tipo de abertura de círculo, de ativação. E isso é perigoso, pessoal, porque você tende a limitar um pouco do potencial da ferramenta e isso vem a influenciar, né, de alguma forma nos resultados ou no desempenho da sua experiência, do ritual onde você está usando aquela ferramenta, beleza? Então hoje vocês vão aprender tudo sobre o círculo mágico da Goetia. Na aula que vem também sobre o triângulo da Goetia, vão aprender conceitos de fabricação, de consagração e também de ativação, tudo que não é falado. Hoje eu trago para vocês aqui nessa aula. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês curtam esse conteúdo aqui, espero que seja útil, tá? Eu não sou de ficar pedindo like, mas pô, deixa o like nesse vídeo, dê um trabalho para fazer isso aqui, dê um trabalho para trazer esse conteúdo para vocês, certo? E compartilha o vídeo aí, né, com seus colegas, manda aí nos grupos aí, nas comunidades de ocultismo, que eu tenho certeza que de repente isso vai ajudar outras pessoas que também fazem o uso ou estão pensando aí futuramente, quando virem a praticar Goetia, também irão fazer o uso desse círculo aqui. Então é isso aí, beleza? Antes da gente partir para a receita de consagração, eu tenho que contar uma curiosidade aqui para vocês, pessoal. A primeira edição do Lemegeton, o que inclui o Ars Goetia, né, pois o Ars Goetia é um livro, né, do Lemegeton, ela foi publicada oficialmente pela primeira vez no século XVII por um cara chamado Joseph Peterson. E o Joseph Peterson utilizou, né, como base um manuscrito do Lemegeton presente na biblioteca de Haarlem. E esse manuscrito específico do Lemegeton, da biblioteca de Haarlem, ele trazia basicamente essas informações que a gente já conhece do Lemegeton publicado, como a gente conhece, e se tratando de Ars Goetia, seria ali a descrição dos 72 Daimons, o que eles fazem, algumas ilustrações de aparência, a ilustração das ferramentas, como o círculo, triângulo, pentagrama de Salomão, hexagrama de Salomão, fala dos fundamentos, né, dessas ferramentas, para que elas servem, qual o objetivo delas dentro da liturgia, mas não se fala sobre os métodos de consagração, nem fabricação, nada, né? Fica muito vago. Por isso que hoje, quando a gente vai ler o Ars Goetia, a gente lê lá, né, a parte das ferramentas, a gente sente falta das receitas de fabricação, das receitas de consagração. O motivo disso é porque a pessoa que publicou pela primeira vez o Lemegeton utilizou como base manuscritos do Lemegeton que não incluíam justamente essas instruções. Mas o fato curioso é que existem outras versões do Lemegeton que tem aí alguns apêndices que têm informações a respeito dos procedimentos de consagração e ativação das ferramentas. Como, por exemplo, o manuscrito do Lemegeton presente na biblioteca de Sloane, Hans Sloane, fundador da Biblioteca Britânica. Então, na Biblioteca Britânica, no acervo da Biblioteca Britânica, existe um manuscrito bem antigo, né, de séculos atrás,
do Lemegeton que traz informações a mais ali, que tem alguns apêndices. Esses apêndices, essas informações a mais, essa releitura do Lemegeton foi apelidado de Ars Nova, mas não é esse o título que se encontra lá, foi apenas apelidado, né, pelos pesquisadores como Ars Nova. E os pesquisadores aí estrangeiros, Stephen Skinner e David Hankney, os autores da Goethe do Dr. Hood, trouxeram para a Goethe do Dr. Hood uma adaptação e tradução para o inglês dessas receitas de consagração desse tal Ars Nova. E aí eu, tendo acesso à Goethe do Dr. Hood, eu fiz uma tradução do inglês para o português, que é justamente o material de apoio que vocês vão receber aqui nessa aula, já fazendo também algumas pequenas adaptações. Então, apenas para contextualizar vocês, a receita, esses textos que vocês vão ver aí, né, do método de consagração do círculo mágico, eles são fundamentados nesse Ars Nova, que é essa variação, né, do Lemegeton presente na biblioteca britânica, juntamente com algumas adaptações pessoais que eu fiz. Peguei também alguma receita ali, alguns detalhes de receita de consagração do Grimório de Tritêmios. Então tem ali, né, não é um método assim 100% exclusivo do Ars Nova, tem também alguns detalhes ali, algumas técnicas de consagração ali, que também a gente encontra lá no Heptameron, no livro de Tritêmios também, beleza? Mas tudo fundamentado nessa mesma tradição que é a tradição salomônica, beleza? Por isso que eu considero que talvez esse seja um método assim bastante novo, né? Não são muitas pessoas que utilizam ainda esse método, e espero que seja útil. Só quis fazer esse parênteses aqui para vocês entenderem, né, o contexto, entenderem o fundamento, entenderem a origem desses textos de consagração que eu vou trazer para vocês aqui na sequência, beleza? E pessoal, uma coisa que é importante a gente analisar é a estrutura da figura do círculo da Goethe, né? Quais são os caracteres, quais são as chaves, os nomes de poder que a gente encontra na figura deste círculo. Então, esse aqui já é o círculo como vocês conhecem. Algumas palavras, algumas chaves de poder, elas são de fácil compreensão, como por exemplo, Alfa e Ômega. A gente tem aqui na praça central Yod-Rei, Vav-Rei, né, que seria aqui os caracteres em hebraico de Tetragrammaton. Temos o nome de Adonai, aqui na figura do hexagrama, na figura do pentagrama, que ficam aqui nas extremidades do círculo mágico, que é onde se coloca as velas, também tem escrito aqui na chave de poder o nome de poder Tetragrammaton, certo? Mas uma coisa que muita gente tem dúvida até hoje, muita gente não sabe, é sobre quais são os fundamentos, quais são os significados de todas essas palavras, de todas essas frases aqui em hebraico presentes dentro da ilustração aqui da serpente, beleza? Então uma coisa que é interessante que eu quis trazer para vocês também como curiosidade é vocês saberem de fato o que tem escrito aqui dentro do círculo da serpente. Basicamente, pessoal, a gente tem 9 linhas, certo? 9 linhas com diversas chaves, com diversas palavras e nomes de poder. Essas 9 linhas, 9 praças, elas são separadas sempre por essas cruzes de malta aqui, tá vendo? Então tem as cruzezinhas que vão separando essas linhas. E basicamente o que a gente tem presente nessas 9 linhas são nomes divinos, como por exemplo aqui Erreiê, nome da esfera cabalística, né, da Sephiroth, como por exemplo aqui Keter, nome do arcanjo regente daquela Sephiroth, nome do coro angélico daquela esfera, e outros nomes divinos e nomes planetários em hebraico também. Então cada uma dessas linhas aqui, dessas 9 linhas, representam as 9 grandes Sephiroths, com exceção da de Malkuth, né, que seria a Sephiroth do plano material. A gente tem Keter, Hokmah, Binah, Hesed, Geburah, Tifarat, Netzach, Hod e Yesod. E cada uma dessas linhas aqui, referentes a cada uma das 9 grandes esferas, né, as 9 grandes esferas da árvore da vida, a gente tem também nome divino correspondente àquela esfera, temos também o arcanjo que rege sobre aquela esfera, o nome planetário, né, a essência planetária em hebraico daquela esfera também. Enfim, tudo isso aqui se resume a essas 9 esferas de poder, certo? Então é importante que a gente saiba que o que tem escrito aqui dentro, né, da cobra são a exaltação dos nomes das chaves de poder das 9 esferas cabalísticas. Lembrando que o hebraico ele se escreve da direita para a esquerda, então a gente começa aqui, ó, aqui na cabeça da cobra, a gente começa com o nome divino Erreiê, depois Keter, Metatron, Shayot, Hakadosh, e por aí vai, e a gente vem até o final aqui, na última linha aqui, Querubim e Levaná, beleza? Então é importante porque muita gente às vezes não sabe, né, o que está aqui, e quando você não sabe o que está escrito, né, dentro do mecanismo de alguma ferramenta, de algum símbolo
que quer que seja, fica mais difícil de você se conectar, de você ter alguma ressonância com aquela ferramenta. Então é de fundamental importância que quando a gente está usando uma ferramenta, a gente saiba exatamente os nomes, né, a tradução, ou pelo menos subconscientemente saber dos nomes de poder, ou dos fundamentos, né, do que está escrito naquela ferramenta, do que está impresso naquela ferramenta. Mas agora falando finalmente sobre o processo de consagração do Círculo Mágico. Pessoal, eu vou partir do princípio de que vocês irão comprar o Círculo Mágico de vocês já pronto. Porque essa, na verdade, é a grande maioria das pessoas, né? A realidade é que a grande maioria das pessoas acabam fazendo a aquisição do círculo pronto, porque N motivos, né? É mais fácil, tem gente que não tem ali por conta da rotina mais corrida e não tem o tempo, porque fabricar ferramentas de magia cerimonial requer tempo, requer espaço, enfim, requer bastante paciência e empenho. Então, assim, a realidade atual da grande maioria dos praticantes é fazer a aquisição das ferramentas já prontas. Então, inicialmente eu vou estar ensinando aqui para vocês um método que vai ser justamente o método que você aí em casa, então beleza, você comprou seu círculo mágico, recebeu ele, o que você vai fazer dali em diante. Mas se caso você tem a ideia de fazer por conta própria, de desenhar o círculo mágico da Goetia, bem como fabricar o seu triângulo por conta própria também, fica até o final do vídeo, que mais pro final do vídeo eu vou dar aqui também alguns conselhos sobre métodos de fabricação manual mesmo, beleza? Mas agora de início eu vou focar aqui nesse método que vai abranger a grande maioria das realidades, né, dos praticantes atuais, que é quando você compra, né, quando você adquire a ferramenta já pronta, recebe ela na sua casa e você vai fazer aí o processo de purificação, o processo de consagração, para daí sim utilizar ela dentro dos seus rituais. Tanto para essa aula de círculo mágico quanto a próxima aula que vai ser sobre o triângulo, eu vou estar usando aí os exemplares de círculo e de triângulo que o pessoal do Umbra Flactério enviou aqui pra gente. Queria agradecer o Ian e toda a equipe dele pela força. Eu tava justamente, né, precisando de algum tempo aí desses exemplares, né, para refazer essas aulas aqui de fabricação e consagração. Então é um círculo mágico muito bacana. Esse círculo aqui em específico, ele é fabricado, confeccionado pelo Durso Camisetas, né, que também é bastante conhecido aí na comunidade por fabricar, né, por confeccionar aí ferramentas da arte de um modo geral. É bacana porque o círculo ele é confeccionado em dióra de mercúrio, todos os materiais envolvidos aí no processo de fabricação eles são purificados, então é uma ferramenta que quando você recebe, quando você compra, ela já vem ali com um tratamento, né, com um cuidado energético assim a mais, o que eu acho bastante interessante. E Durso Camisetas e Umbra Flactério, eles têm aí uma parceria, então você também consegue comprar, né, os círculos mágicos do Durso lá na loja do Ian. De repente você quer comprar ali também algumas outras ferramentas, como por exemplo o triângulo, selos, entre outras várias ferramentas. Eu vou estar deixando o Instagram aí, né, a loja de ambos aqui na descrição ou aí na tela, beleza? E mais uma vez agradecer aí ao pessoal por ter fortalecido, por ter enviado esses exemplares aqui. Então também já fica aqui a minha dica para vocês. Quem quiser comprar material, seja círculo, seja triângulo, seja selos ou quaisquer outras ferramentas de Goetia, fica aqui a minha indicação, Umbra Flacterion. Lá você vai encontrar todas as ferramentas aí que você está precisando, é tudo feito em primeira mão. O círculo mágico aqui eu achei ele bastante interessante, né? Vocês estão vendo algumas imagens aí, alguns detalhes dele na tela. Pra mim, que está acostumado a usar círculo 2x2, eu achei um pouquinho pequeno, ele é um círculo de 1,30 por 1,30, mas nada assim que atrapalhasse, né? Eu testei ali, entrei dentro dele e tudo mais. E assim, para quem dispõe de pouco espaço, eu acho que vai servir como uma luva. E o material, o acabamento, assim, me parece ser de excelente qualidade. Então tive acesso aqui, gostei bastante do resultado. Então estou indicando aí para vocês, certo? Esse material, beleza? Agora indo para o processo de consagração propriamente dito, quais são minhas dicas para vocês? Você já está aí, vamos supor que você já está com um círculo nas suas mãos, beleza? O que eu te recomendo é: tome um banho, dê uma meditada ali, nem que seja de 10 a 15 minutinhos, só para se desligar dos problemas exteriores, para começar a entrar nesse clima, né, de consagração, para ficar ali num estado de presença. Vá até o seu local de prática, onde você vai realizar ou já realiza os seus rituais, estenda esse círculo mágico no chão e dali em diante você vai começar a fazer aqui o processo de purificação e de consagração dessa ferramenta. Para isso, eu recomendo vocês começarem utilizando a água da arte. Você vai fazer uma aspersão de água da arte no seu círculo mágico. Caso você não saiba como fabricar, né, como confeccionar a água da arte, a gente já tem vídeos aqui no canal ensinando sobre a água da arte. Eu vou deixar o link na descrição.
não só desse vídeo da Água da Arte, mas toda a playlist com todos os vídeos sobre consagração que a gente já fez até então e que a gente vai fazer futuramente no canal, tá tudo aqui nessa playlist. Então estou partindo do princípio aqui de que você já tem aí acesso à Água da Arte, já devidamente feita, purificada, exorcizadinha, certo? Os incensos também, que você já tem aí os incensos devidamente purificados e consagrados, e tudo isso, todas essas aulas, Água da Arte, incenso e vários outros insumos da arte, a gente já tem vídeo aqui no canal, tô deixando o link aí na descrição para vocês, de repente, pausarem e assistirem outra hora, porque vocês vão precisar de Água da Arte e de incensos consagrados para fazer a consagração tanto do círculo quanto do triângulo e de várias outras ferramentas que a gente vai vir a apresentar aqui futuramente no canal, beleza? Então você começa com a aspersão de Água da Arte no seu círculo mágico. Segundo a receita do Grimório de Heptâmeron, quando você vai fazer a aspersão de alguma coisa com a Água da Arte, é interessante você recitar um versículo específico do Salmo 51. Agora eu não me recordo se é o versículo 7 ou o versículo 9, mas é o versículo que diz: purifica-me com o ísopo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Você pode ficar repetindo esse mesmo versículo, ou você pode também fazer a leitura completa do Salmo 51 enquanto você faz esse processo de aspersão. Essa é uma técnica de purificação de aspersão indicada pelo Grimório de Heptâmeron, mas é também uma técnica utilizada até nas missas católicas, né? Utilizar aí o poder do Salmo 51, que é justamente um salmo que traz essa essência de purificação. E após realizar a aspersão, você procede com o processo de defumação do seu círculo mágico. Você pode pegar o círculo mágico aí depois de acender o incenso. Então, novamente, incenso devidamente purificado, devidamente consagrado. Quando você for acender o incenso, que ele seja dedicado, né, aos propósitos da Santa Arte, e você pega ali o seu círculo e passa ele, né, na fumaça do incenso. Você pode pegar ele com as suas duas mãos ali e passar na fumaça. Outra dica aí bastante interessante também é você fazer como se fosse um pequeno varalzinho, né? Você estende ali o círculo e você consegue manejar ele melhor para estar passando ele o incenso, soprando a fumaça do incenso através dele, para justamente fazer com que essa fumaça, né, o perfume já consagrado, já santificado, ele venha a purificar qualquer energia indesejável, qualquer energia residual que de repente esteja ali, né, no círculo mágico, para já ir preparando energeticamente ele para receber as energias que você vai aplicar em seguida com as orações de consagração. E talvez você esteja se perguntando, né, qual tipo de incenso utilizar. Normalmente, pessoal, eu recomendo assim incensos gerais da arte, como o sândalo, o olíbano, a mirra, mas se você não tiver acesso a nenhum desses, você pode estar utilizando aí, eu já utilizei bastante alecrim, palo santo também é bastante interessante. Esses são os incensos que normalmente eu recomendo aí, né, para realizar a maioria aí das operações, né, da arte, assim, de um modo geral. Outra coisa que eu havia esquecido de mencionar ali de início é que este processo aqui, pessoal, ele precisa ser feito em dia e hora de Mercúrio. A gente já explicou isso em aulas anteriores, então se você já está a par aqui das antigas aulas sobre consagração, você já sabe que a grande maioria dos procedimentos de consagração e fabricação, eles são realizados em dia e hora de Mercúrio. Já tem vídeo aqui no canal também ensinando vocês a como consultarem dias e horários planetários e fases da Lua. E falando em fases da Lua, o que eu recomendo para vocês realizarem esse processo aqui de consagração é período de lua crescente até período de lua cheia, beleza? Não utilizem a lua minguante e nem a lua nova. A lua nova é mais para quando você está fazendo a fabricação do zero dessa ferramenta. E a lua minguante, não precisa nem dizer, não é, né, uma energia propícia para o desenvolvimento, para a criação de algo, né, para a criação de uma ferramenta. Então, usem um dia e um horário de Mercúrio, de lua crescente ou de lua cheia para fazer todo esse procedimento aqui. Mesma coisa vai se aplicar para as várias outras ferramentas que eu vou ensinar vocês a fabricarem, a consagrarem aqui futuramente, beleza? Depois de terminar a sua defumação, você estende novamente o círculo mágico no chão, aponta a sua baqueta, ou se você não tiver ainda a baqueta, você pode apontar, né, direcionar a sua mão dominante, posicionar ela sobre o círculo mágico, e aqui você vai recitar essa seguinte oração, que vai ser aqui, né, uma pequena conjuração, um pequeno decreto verbal, que vai ser a primeira consagração do círculo mágico. Ele é mais ou menos assim: você, ó criatura inanimada de Deus, seja santificada, consagrada e abençoada para este propósito magístico. Que nenhuma força maligna possa vir de ti, e se o fizer, que seja barrado e banido imediatamente. Que assim seja, em teu nome, ó Deus, Criador do Universo. Amém. Essa é uma receita, é um decreto verbal que eu adaptei lá do sistema de Tritêmios, né, da liturgia de Tritêmios, que essa mesma receita, esse mesmo decreto, ele é utilizado para fazer
a consagração da bola de cristal, então fiz ali algumas pequenas adaptações para a gente trazer aqui para o contexto do círculo mágico. Então, aponte a baqueta ou coloque na sua mão e recite esse decreto verbal que vai ser essa primeira consagração, né, do círculo. Depois disso, você pode ainda manter o círculo mágico ali no chão, a sua mão ou a baqueta apontada para o círculo, ou mesmo você pode já entrar o círculo mágico e você vai continuar com esse processo de consagração que vai ser o despertar do poder das 9 chaves, nas 9 esferas de poder contidas no círculo mágico. Lembra que eu havia mostrado para vocês, né, que esses caracteres em hebraicos ali presentes, né, na figura da cobra, eles são 9 linhas, né, caracterizadas ali pelas 9 Sephiroths, com o nome do arcanjo correspondente, com o nome do cor angélico, o nome planetário, o nome divino correspondente àquela esfera. Então, lá nos manuscritos do Lemegeton, né, do Ars Nova, lá da Biblioteca Britânica, que eu havia conversado com vocês no começo do vídeo, existe aí essa receitinha de ativação do círculo mágico, de consagração do círculo mágico, que consiste em invocar essas 9 esferas de poder contidas no desenho do círculo mágico. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma sequência de 9 pequenas orações, e cada uma dessas 9 pequenas orações vai exaltar, vai ativar esses 9 centros de poder contidos na figura, no mecanismo do círculo mágico da Goetia. E, inclusive, esse é um procedimento que até é recomendado você fazer sempre, tá? Não só nesse primeiro momento aqui dessa primeira consagração, mas é recomendado que você repita essas 9 orações sempre que você for iniciar um novo rito de Goetia. Não é obrigatório, mas é uma coisa que se você fizer, você está sempre garantindo, né, a exaltação daquelas chaves de poder, trazendo aí mais autoridade, mais proteção, né, e um maior desempenho assim, né, do mecanismo do círculo mágico como um todo. Eu vou recitar aqui para vocês essas 9 orações e não se preocupem, eu não vou deixar escrito na tela como nas outras aulas, porque eu vou deixar para vocês um material de apoio. Então aqui na descrição tem um link ali para vocês baixarem, né, fazer um download desse PDF, desse material de apoio, que vai ter tudo aquilo que eu estou falando aqui ao longo dessa aula, vai ter tudo ali escrito para vocês imprimirem ou para vocês anotarem no grimório de vocês, para vocês poderem fazer a leitura, né, a pronúncia desses decretos verbais quando vocês estiverem fazendo o processo de consagração de vocês, beleza? Então vamos lá para as 9 orações das 9 Sephiroths para despertar esses 9 centros de poder dentro do círculo mágico. Iniciando pela oração de Keter. Deus Todo-Poderoso, que habita no mais alto céu, grande Rei do céu e de todos os poderes dele, e de todas as hostes sagradas de anjos e arcanjos, ouça a oração que deposito em ti com toda a confiança, que teus santos anjos me ajudem neste momento e em todos os momentos. Seguindo para a oração de Rokhmah. Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, ouça minhas orações. Comande teus santos anjos acima das estrelas fixas, para que estejam me ajudando e auxiliando, para que eu possa comandar todos os espíritos do ar, do fogo, da água, da terra e do inferno, pela tua glória e para o bem do homem. Seguindo para a oração de Binah. Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, ouça as minhas orações, esteja sempre conosco. Fortaleça-nos e apoie-nos agora e sempre nossos empreendimentos, que faço como instrumento em tuas mãos. De ti, ó grande Deus de Sabaoth. Oração de Hesed. Ó tu, grande Deus, governador e criador de todos os planetas e hostes do céu, comande-os pelo teu poder, para estarem agora presentes para ajudar a nós, hoje e sempre. Oração de Gébora. Todo-Poderoso, Eterno Senhor Deus, comande os serafins para atender a nós, agora, neste momento, para nos ajudar e nos defender de todos os perigos e armadilhas. Oração de Tifarat. Deus Todo-Poderoso esteja sempre conosco agora e para sempre, que teu poder e presença nos guarde e proteja. Deixe teu santo arcanjo Rafael nos guardar hoje e sempre, para nos auxiliar nessa empreitada. Oração de Netzach. Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, ouça minhas orações, esteja sempre presente conosco e sempre esteja entre nós. Deixe teu santo arcanjo Haniel vir e ensinar a nós neste momento. Oração de Hod. Deus esteja sempre conosco, nos proteja e nos defenda agora e sempre. Deixe que Mihael, que está abaixo de ti, general do teu exército celestial, venha e expulse todo o mal e perigo de nós, agora e sempre. Por fim, oração de Yesod. Tu, grande Deus de toda sabedoria e conhecimento, instrui a mim, por teus santos querubins, por teu santo Gabriel, que é o autor e mensageiro de boas novas, dirija-nos e apoia-nos hoje e sempre. Amém.
Existe também, pessoal, uma pequena oração que se faz para a praça do meio. A praça do meio é aquele pequeno quadrado que fica ali no meio do círculo mágico, que tem escrito ali Master, né, mestre, e vem ali as letras, né, Yod Rei Vav Rei, que é o inefável nome de Deus. E para você ativar, né, fazer a consagração da praça do meio do círculo mágico, você vai recitar a seguinte oração, o seguinte decreto. Ó tu, Deus universal do céu e de todas as suas hostes, do mar, da terra e do ar, e de todas as criaturas neles contidas, ó tu, cuja presença faz tremer todos os espíritos diante de ti, que neste momento e para sempre eles estejam sujeitos a mim, pelo poder do verbo do teu mais sagrado nome. Yod Rei Vav Rei. Amém. Após fazer esses decretos, essas orações, pessoal, seu círculo mágico já está devidamente consagrado. Viram que não é um processo, né, difícil, é um processo assim bastante tranquilo, mas uma coisa que muita gente esquece é também de fazer a abertura do círculo mágico. Então, nesse momento, se você seguiu essas receitas aqui, seu círculo já está pronto, operante, para você colocar ali no chão e executar o seu ritual de Goetia. Mas uma coisa que você precisa fazer a cada santo dia que você for fazer um novo ritual de Goetia é fazer a abertura do círculo mágico. Não só em rituais de Goetia, mas qualquer outro rito de magia cerimonial tem que ter a abertura de círculo mágico. Porque é o seguinte, pessoal, o círculo mágico, por mais que ele esteja como base numa figura bidimensional, né, no círculo que a gente desenha ou coloca ali no chão, o círculo mágico ele é tridimensional. O círculo mágico ele é uma bolha de energia que envolve todo o magista, isso no astral. E para a gente garantir que essa bolha, essa cúpula de energia, ela esteja de fato presente no astral para canalizar, para selar o círculo, para fazer com que as energias que a gente invoque sejam canalizadas, sejam concentradas, para fazer com que a gente crie ali o nosso microcosmo, né, o nosso espaço sagrado de prática, e também para que proteja a gente precisa fazer aí um pequeno adendo na liturgia, que é um decreto verbal, uma pequena oração que a gente faz para fazer com que o mecanismo do círculo seja despertado e a gente mentalize essa bolha, né, de energia tomando conta, né, ficando presente ali através de nós, ao redor de nós, né, no astral. E para isso eu vou estar passando aqui para vocês a receita de abertura de círculo segundo Tritêmios, tá? Ela é mais ou menos assim: você vai apontar a sua mão, o seu dedo indicador ou preferencialmente a baqueta para as extremidades do círculo mágico, vai girar a baqueta no sentido horário, né, nas extremidades do círculo mágico, enquanto você pronuncia a seguinte oração, o seguinte decreto para realizar a abertura do círculo. Em nome do abençoado Tetragrammaton, eu consagro este solo para nossa defesa, para que nenhum espírito maligno possa ter o poder de quebrar os limites aqui prescritos. Por Adonai, que assim seja. Amém. E é importante quando você tiver, né, ou após você terminar de traçar a baqueta nas extremidades do círculo mágico, enquanto realiza ali a pronúncia da oração de ativação do círculo, de abertura do círculo, você fazer a mentalização dessa energia, né, que vai formar ali uma cúpula, que vai formar uma bolha de energia no astral, que esse de fato é o seu círculo mágico. Então você precisa injetar esse gatilho mental consciente e inconsciente, certo? Porque o círculo mágico é esse de fato, é uma figura tridimensional. A figura bidimensional que a gente usa no chão, desenhado ou impresso, né, no tecido e tudo mais, é apenas a base, certo? Por isso que ele também precisa ser devidamente purificado, devidamente consagrado, que é para conseguir despertar esse poder e servir como uma ferramenta, como um alicerce físico desse círculo que é, na verdade, astral. Agora falando sobre o processo de confecção manual do círculo, prometi para vocês, né, que eu ia passar também algumas dicas aí para quem não quer comprar, para quem quer fazer por conta própria. Pessoal, novamente, o que eu recomendo para vocês é operar em dia e horário de Mercúrio. Não precisa ser somente em horários de Mercúrio. Você pode pegar o intervalo de um horário de Mercúrio até outro horário de Mercúrio, que é aí mais ou menos umas 7 horas. Então você pode pegar esse intervalo de 7 horas e ir fabricando o círculo. É bastante tempo aí para fazer, né? Você não precisa terminar naquele dia, você pode fazer em outros dias, mas sempre procure trabalhar em dias de Mercúrio, certo? Isso aqui é uma regra, trabalhe dentro de dia de Mercúrio, que é o dia mais neutro, o dia mais adequado, né, para fabricação aí de N ferramentas. Tente trabalhar em horários de Mercúrio ou na janela ou espaço de tempo de um horário de Mercúrio até outro horário de Mercúrio,
Por quê? Porque se você começa no horário de Mercúrio e termina no horário de Mercúrio, o círculo mágico ele fica exposto a todas as outras 6 esferas planetárias também através dos outros 6 horários planetários. Dessa forma, você cria uma exposição de energias planetárias que vai formar um equilíbrio, né? Que o círculo ele não vai ficar pendendo somente para um ou para outro para outra esfera planetária. Ele vai sofrer uma exposição energética, né, no astral, daquele momento, da atmosfera astral naquele momento, de todos os horários planetários, né, nessa janela de tempo de um horário de Mercúrio até outro horário de Mercúrio. Algumas pessoas realizam a fabricação do círculo, né, manualmente, somente em dias e horários de Mercúrio, mas isso, convenhamos, pessoal, que assim, leva bastante tempo, porque normalmente um círculo desse, mesmo que seja pequeno, ele demora aí várias horas para fazer. E se você for atuar somente em horários de Mercúrio, você vai demorar ali cerca de 3, 4, 5 horas. E isso na prática, para você encaixar isso dentro da lua crescente, por exemplo, às vezes você vai terminar ali, sei lá, em 2 meses e meio. Então é bastante tempo, mas é uma coisa que você consegue se você pegar aí uma quarta-feira, né, um dia de Mercúrio, e conseguir fazer de um horário de Mercúrio até o outro. Vai ser cansativo? Vai ser cansativo, mas você consegue fazer de repente no mesmo dia, ou no máximo em 2 dias, né, que ao todo vai ser 2 semanas. Começa aí, faz metade do círculo numa quarta-feira, termina a outra metade do círculo na outra quarta-feira, na próxima quarta-feira de lua crescente, beleza? Lua crescente ou lua nova, tá? Tecido, pincéis, tintas, tudo aquilo que você for fazer para confeccionar o círculo, ele precisa estar purificado, certo? Para isso, a gente já tem aula, que foi a aula anterior a essa aula aqui, que é uma aula onde eu ensinei vocês a consagrar tudo. Então, a consagrar o tecido onde você vai pintar, a consagrar o papel, de repente, onde você vai pintar o seu círculo mágico. Ensino vocês a consagrar em tintas, a consagrar em pincéis, lápis, compasso, régua, borracha, absolutamente tudo eu ensino vocês. Então, é muito simples. Façam primeiramente a consagração das ferramentas que vocês vão utilizar para a confecção, tanto do círculo quanto do triângulo também, né? Também de hora de Mercúrio, purifica ali com água da arte, que nem eu ensinei na aula passada. Novamente, link aqui na descrição da playlist para vocês consultarem as aulas anteriores e aprender também esses processos, beleza? E depois você trabalha aí nos dias horários de Mercúrio, e aí depois num outro dia de Mercúrio, quando o círculo já estiver pronto, você aplica os conceitos passados nessa aula aqui para fazer a consagração, e depois também esses mesmos conceitos aqui para fazer as ativações, né, as aberturas de círculo que você vai fazer a cada novo ritual de Goethe que você for operar, beleza? Então é isso, pessoal. Caso vocês ainda não me sigam, caso você de repente caiu de paraquedas, ainda não segue o canal e ainda não me segue nas redes sociais, me segue aí porque eu acho que vocês já sabem, mas é sempre válido lembrar, esse ano tem curso de Goethe, tá? Então essa aula aqui foi aí pode-se dizer um pequeno gostinho, né, do que vai vir a ser o curso de Goethe futuramente. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, beleza? Novamente fica a minha recomendação aí do pessoal do Umbra Phylacterion. Acho que hoje em dia aí no cenário é a loja assim de produtos esotéricos, né, para alta magia, para magia salomônica mais completa. Então você está querendo aí adquirir círculo, triângulo, selos, outras ferramentas, fica aí a indicação do Umbra Phylacterion. Instagram tá aí aparecendo aí na tela ou nos links aqui da descrição. Ainda também nos links da descrição a gente tem o download do material de apoio dessa aula, com tudo aquilo que foi falado aqui nas orações e tudo mais, os textos. Tá tudo aí no material de apoio para vocês imprimirem, para vocês passarem ali pro caderno de vocês, né, pro grimório de vocês. Então é isso, me digam o que vocês acharam dessa aula aqui nos comentários. Compartilha aí, né, dá o like, como eu falei lá no começo, eu não sou de pedir, mas deu um trabalhinho para fazer essa aula aqui, então espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil de alguma forma. E se tiverem qualquer dúvida, né, de repente algum ponto ou outro aqui da minha explicação que de repente não tenha ficado muito claro, fica à vontade para comentar, beleza? Mediante o possível eu vou respondendo vocês, tranquilo? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Vale lembrar, curso de Goetia em breve, aguardem. Me sigam nas redes sociais para ficar, né, antenados em relação, né, às datas e tudo mais, que eu vou estar sempre aí soltando alguns spoilers e confirmando aí quando vai ser o lançamento oficial desse treinamento, beleza? Tamo junto, até a próxima aula.